existia um projeto das escolas portuguesas chamado Projeto Minerva. Cheguei a frequentar um bocadinho, mas não tinha muito tempo, porque eu tinha aulas na maior parte das vezes até às 18 horas ou 17, e o Projeto Minerva era nesses horários, mas às vezes nos intervalos ia lá. Havia alguns projetos na escola que eu frequentava nos intervalos, mas os intervalos eram 10 minutos, mas andava lá em volta da sala do projeto de informática da escola, onde era um projeto mais, pelo que eu vi, eu não tenho a certeza, mas é mais vocacionado para os professores. Se calhar para a literacia dos professores, porque eu só via professores lá dentro e raramente via alunos. Na altura que eu conheci o projeto Minerva, quando andava na escola, no secundário ou no médio, deveria ter 12 ou 13 anos. Eu em casa tinha um computador GC Spectrum 48K ou K, e para além de jogar os jogos do GC Spectrum, eu também criava os meus jogos nas linguagens BASIC. Programei um bocadinho de Pascal, mas não gostei, e comecei a programar em Assembler. Programava jogos em BASIC com Assembly, e cheguei a criar jogos apenas com Assembly. Na escola havia uma sala com os professores do projeto Minerva, e aqueles computadores eram completamente diferentes. Enquanto o Spectrum era um pequeno retângulo parecido com um tablet, mas mais grosso, mais espesso, com o teclado, que se ligava à televisão. Ali nos computadores da escola tinha um computador PC desktop, assim, desktop, que é deitado sobre a mesa, com o monitor por cima, com normalmente monocromático ou com poucas cores, ainda na altura do MS-DOS. E lá nos computadores tinha o processador de texto WordStar, e tinha a planilha ou folha de cálculo Lotus 123. E eu ia para lá nos intervalos, ficava 4, 5 minutos ou 10, nunca fiquei uma hora. Houve uma vez que fiquei a 30 minutos, e sempre aprendi qualquer coisa. Nessa altura eu ainda nem sabia colocar os acentos no teclado, porque no Word, neste caso o WordStar, e aprendi a colocar um acento, portanto um A grave ou agudo, e na planilha clicava lá nos retângulos e escrevia, mas não deu para aprender grande coisa. Como eu adorava computadores, a informática, os professores devem-me ter deixado entrar. Havia mais alguns alunos lá, mas eram poucos. Naquela altura não havia muita gente a gostar de informática. Havia muita gente a gostar de jogos, mas assim de aprender coisas sérias ou diferentes, porque naquela altura os mais novos tinham o ZX Spectrum, um Atari de 8 bits, que não me lembro o nome, e o Commodore 64, era mais ou menos esse o panorama. E o projeto Minerva, que existiu em Portugal, que mais tarde vim a descobrir que foi liderado naquela altura em que eu estava lá pelo professor catedrático António Dias Figueiredo, que eu, quando andei na universidade, cheguei a estudar manuais escritos por ele, e li muitas publicações dele nessa altura da minha licenciatura. Foi um projeto que ajudou bastante os professores, a literacia dos professores, que naquela altura, quando eu levava coisas imprimidas
em impressoras térmicas para as aulas, em que depois colava no caderno ou em folhas A4, os professores ficavam encantados com aquilo. Portanto, eles não conheciam muito de informática nessa altura. E pronto, foi esta a minha experiência com o projeto Minerva como aluno, de uma escola do ensino médio secundário portuguesa, que é a Escola Secundária do Lumiar, que fica em Lisboa, e fica a recordação. Mas a história mais marcante que eu tive com o projeto Minerva foi com um dos professores. Eu, fora do projeto Minerva, tal como eu já disse, eu criava os jogos, e eu cheguei a enviar uma vez um jogo para a Espanha, para uma empresa chamada Ziggurat Software. Eu gravei um vídeo, na altura nem sequer foi em VHS, foi em beta, com outro sistema de videocassete. E passado uns tempos recebi uma carta da Ziggurat Software. A carta dizia algo como: o jogo é bom, mas não tem a qualidade suficiente, e depois com aquelas palavras de animação para não desistir, para depois enviar outro, que eles poderão publicar outro, etc. E eu mostrei a carta a um dos professores lá do projeto Minerva, e ele disse: tu estás de parabéns, porque a Ziggurat Software é uma conhecida software house espanhola, por isso continua. Por acaso eu acabei por nunca mais enviar, porque os jogos que eu fiz, mesmo que estivessem quase prontos, numa altura mais tarde em que já programava 100% Assembly, depois havia aqueles problemas de fazer os mapas dos jogos ou mais jogáveis, e depois comecei a entrar no mundo das BBS e do comércio de videojogos por correio, mail trader, e eu entretinha-me a programar mais fui perdendo o sonho de publicar, e acabava só por fazer a parte mais difícil, que era programar, e a parte dos gráficos e da jogabilidade, das mecânicas do jogo e do mapeamento para se tornar muito mais interessante, e os cenários, etc. Acabei por deixar para segundo plano porque tinha menos tempo.